Olá pessoal, vamos falar de função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Função do primeiro grau é toda função na forma de y, que é igual a x mais b. Claro, com a restrição de a ser diferente de zero. Uma função do primeiro grau, também posso falar função afim, é a mesma coisa. É essa função na forma de y, que é igual a x mais b. Sendo essa escrita da função do primeiro grau, o que nós temos aqui na função do primeiro grau? O a e b destacado aqui para a gente é o que acompanha x e o termo dependente. Esse a e b são chamados de coeficientes. A e b são os coeficientes da função. Quando eu falo que eles são os coeficientes, eu estou falando que eles podem ser qualquer número real. Qualquer número real pode ser esse a e b. E nós temos aquele x e y. Já vou escrever ele como par ordenado. X e y é um ponto qualquer do gráfico. Ponto qualquer da curva. Ponto qualquer da curva. O que eu estou falando com esse ponto qualquer? Se eles têm um ponto da função, eu sei que esse ponto pertence à função, eu posso pegar esse ponto e substituir. E para finalizar isso aqui, estou falando do gráfico, né? Porque uma função tem gráfico. E o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Sempre que você tem um gráfico e está vendo que esse gráfico é uma reta, ele é uma função do primeiro grau. Você não precisaria nem discutir mais. Então, o que nós temos com isso? Uma observação aqui, eu sempre vou escrever y, que é igual a x mais b. Mas pode ser que o cara escreve para você f de x, que é igual a x mais b. Se o cara escrever f de x, que é igual a x mais b, você pode pegar esse f de x e trocar por y. F de x é sempre igual a y. Você escolhe qual que você vai escrever. Na resposta você deixa como f de x, que vai ser alguns casos que eu vou fazer para baixo. Mas na pergunta não tem... Na sua resolução você pode deixar isso como y, fica mais fácil até de entender. Então vamos para uns exemplos aqui. Determine a lei da formação da função f, cujo gráfico cartesiano está dado aqui. Se eu quero saber qual é a lei dessa função, e eu estou vendo que essa função é uma reta, então eu já vou escrever y, que é igual a x mais b. Se o gráfico dela é uma reta, eu já vou escrever y, que é igual a x mais b. E agora, vou pegar os pontos que eu tenho do gráfico e vou substituir na lei de formação. Primeiro vou destacar um ponto que eu tenho é esse, onde o x vale 1 e o y vale 3. Então tem um par ordenado 1 e 3. O outro ponto é esse, onde o x vale 0 e o y vale 1. E o outro ponto é esse, onde o x vale menos 1 e o y vale menos 1. Então, gente, o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, eu não preciso de 3 pontos para esboçar uma reta, só preciso de 2. Então você escolhe qual 2 pegar. Eu vou escolher os 2 de cima, mas se quem quiser pegar o de baixo ou qualquer um deles, também pode. Então, vou pegar os pontos e substituir na lei de formação, que é assim que a gente faz função. Assim é mais fácil para definir a lei de formação. Primeiro para ordenado 0 e 1. Sempre lembrar disso, gente. Uma função é substituir pontos. Então, se o cara te deu a lei de formação, basta você substituir os pontos que você tem. Y que vale 1, que é igual a vezes o x que vale 0, mais b. A vezes 0 acabou, então b igual a 1. O próximo ponto que eu tenho é o ponto 1 e 3. Estou falando que o x vale 1 e que o y vale 3. Vou pegar esse ponto e substituir. Y que vale 3, que é igual a vezes o x que é 1, mais o b também que vale 1. Passa esse 1 para o primeiro membro, vai ficar 2. 2 é igual a vezes 1, que é a. Então, olha só, já sei o valor de a, que é 2, e já sei o valor de b, que é 1. Se eu já sei o valor de a e já sei o valor de b, eu tenho que minha lei de formação, é igual a y, que é igual a A, que é 2, x mais b, que é 1. Como ele chamou função f, eu vou trocar o y por f de x. E essa fica sendo a minha lei de formação. Olha só, vamos para mais um caso. Esse é um outro caso aqui, ó. Determine a lei de formação, só que agora o cara chamou a função de h, cujo gráfico cartesiano está dado abaixo aqui. Olha os pontos que eu tenho.
Mesma coisa, o gráfico é uma função, o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, y que é igual a x mais b. Sempre a mesma coisa. E desse ponto, o que eu vou fazer? Vou pegar os dois pares ordenados que eu já tenho. Esse é um, onde o x vale 2 e o y vale 0. E esse é o outro. Esse outro aqui, o x vale 0 e o y vale 6. Vou pegar esses dois pontos e vou substituir. Y vale 0, ó, x vale 0 e o y vale 6, primeiro par ordenado. Vou substituir. Substituindo, o y vale 6, que é igual a vezes o x que vale 0, mais b. Cancelo, eu estou falando que o b vale 6. O outro ponto que eu tenho é um ponto onde o x vale 2 e o y vale 0. Vou pegar e substituir. Então, o y que vale 0 é igual, sempre substituir na lei de formação, gente, sempre nela. A vezes o x que vale 2, mais o b que eu já sei que vale 6. Passo o 6 para o primeiro membro, fica menos 6. Menos 6 é igual a 2a, estou falando que o a vale menos 3. Olha só, já sei o valor de a e já sei o valor de b. Vamos simplesmente escrever a lei de formação. A lei de formação fala para mim que y é igual a x mais b, y vale a, que é menos 3x, mais o b, que vale 6. Como ele chamou a função de função h, em vez de escrever y, escreva h de x é igual a isso. Essa é a lei de formação. O mais trabalhoso que pode ser, que no meu caso aqui, os dois exemplos, eu achei o b direto. Mas pode ser que você não ache o b direto. Então você vai simplesmente fazer um sistema das duas equações que você encontrar. É o que pode ficar mais difícil aqui, mas é bem tranquilo também. É um sistema fácil, que você multiplicando no menos 1, qualquer uma das equações por menos 1 que você encontrar lá na frente, você consegue fazer esse sistema bem fácil. Vamos para os casos aqui, ó. Destacar cada um desses coeficientes. Cada um desses coeficientes que a gente tem na função, né, y que é igual a x mais b, os coeficientes dela seriam o a e o b. O a e o b que são os coeficientes da função. Então, esses coeficientes a gente vai destacar agora no gráfico, falar de cada um deles, o que eles influenciam para você ter o seu gráfico. No primeiro caso, eu vou falar do b. O coeficiente b, ele é o valor que corta o eixo y. Quando eu falo corta o eixo y, esse aqui é o valor que corta o eixo y. Esse é o local onde corta o eixo y. Então, ele é o valor do b. O valor do b está aqui, ó. O b é o valor que corta o eixo y. Se vocês prestarem atenção nos gráficos que eu fiz para trás, eu fiz isso, né? Onde o x vale 0, o y valia aquele valor de b. Olha só, corta no 1, o b é 1. No segundo caso, corta no 6, o b é 6. Foi isso que a gente vai encontrar. Então, cortou o eixo y é o valor de b. O valor que corta o eixo x, gente, esse valor que corta o eixo x aqui, ó, é chamada de raiz. Raiz da função, ou zeros, né, tanto faz, ele é o valor que corta o eixo x, que é esse ponto aqui, ó. E como você vai encontrar essa raiz? Se você quer saber o valor dessa raiz aqui, vou chamar ela de x1, é simplesmente o cálculo da raiz. Para cortar o eixo x, o y tem que ser 0. Então você vai pegar a sua função, que é nesse formato, y igual a x mais b, e fazer y igual a 0. Então é fazer ax mais b igual a 0 e calcular, né? Ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. A raiz de uma função do primeiro grau é no formato de menos b sobre a. Mas não precisa lembrar disso, é só igualar a 0 e fazer conta, isolar o x, que é bem tranquilo. Então, o que eu quero destacar para vocês é o coeficiente b, claro, e não esquecer que o valor que corta o eixo x é a raiz. Próximo caso, coeficiente a. O coeficiente a é sempre bom falar dele. O coeficiente a, ele chama para a gente o coeficiente angular. Como o gráfico aqui é uma reta, o coeficiente angular quer dizer essa reta, a inclinação dessa reta. Mas eu não estou falando que o a é inclinação. Você conhecendo esse ângulo de inclinação, o a não é inclinação. O ângulo θ é a tangente. O a
é a tangente do ângulo. O θ que você tem, a inclinação, se é a inclinação de 30 graus, o A é a tangente 30, raiz de 3 sobre 3. Se a inclinação for de 45, o A é a tangente 45, no caso é 1. Mas o que ele está falando para a gente aqui sobre o A, sobre esse coeficiente angular? Eu estou falando o quê? Que se eu tenho dois pontos do gráfico, eu posso destacar o valor do x, vou colocar aqui x1 e x2, e tendo esse x1 e x2, eu posso jogar para o valor de y. E quando eu tenho uma função f, se eu tenho um ponto em x, o valor do y é o f daquele ponto, né? Se a função f, joguei na transformação e encontrei a imagem é o f daquele ponto. E a mesma coisa com outro ponto, ó, f de x2. Então tá aqui os meus pares ordenados, agora é simplesmente achar esse triângulo retângulo. Olha o triângulo retângulo. Porque esse ângulo θ que aparece aqui é o mesmo ângulo θ que aparece aqui, né? Correspondentes. E os catetos desse triângulo retângulo, eu tenho que o cateto de baixo, que é isso, que é a distância de x1 até x2. A distância x1 até x2 é x2 menos x1, que seria nada mais nada menos que o nosso ΔX, né? E esse cateto aqui é a distância de f de x1 e f de x2, que é a variação em y, que é o nosso ΔY. Então, o nosso coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, eu posso simplesmente falar que o coeficiente A é ΔY sobre ΔX. E pode usar isso aqui sempre, gente. Esse ΔY sobre ΔX, se você quiser usar, sempre pode. Lembrando que o ΔY é o final menos inicial, né? O f de x2 menos f de x1. E o ΔX é x2 menos x1. É simplesmente isso. Então, o coeficiente A é a tangente do ângulo e o A é a variação de y sobre a variação de x. Mas onde esse A aparece no gráfico? Porque muita gente, a gente fala isso, mas a gente não vê ele no gráfico. E saber enxergar ele no gráfico te ajuda a fazer várias questões, e que são questões bem tranquilas que aparecem em provas. Olha só um exemplo aqui, ó. Vou esboçar esse gráfico para a gente conseguir enxergar o A. Para esboçar o gráfico, já que o gráfico é uma reta, eu precisaria só dar dois valores. Eu vou dar três valores só por causa do que eu quero falar. Os valores que eu quero dar é 0, 1 e 2. Se esses são os valores 0, 1 e 1, 2, eu vou calcular para x valendo 0. Para x valer 0, eu vou calcular o nosso f de 0, né? Função f, f de 0. Ficaria 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0 é 0 menos 2 menos 2. Eu vou ter o par ordenado 0 e menos 2. Depois eu jogo no gráfico. O outro ponto que eu tenho é o x valendo 1. Então eu vou fazer com o f de 1, que vai ficar 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 é 3, menos 2 que fica 1. Eu vou ter o par ordenado em 1. E o outro ponto é o x valendo 2. Eu vou fazer então o meu f de 2. F de 2 é 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 2 que fica 4. Esse é meu outro ponto. Eu estou falando aqui que o x vale 2 e que o y vale 4. Olha o que eu tenho desse gráfico aqui, ó. X vale 0, y vale menos 2. Ele tem que passar por aqui. O próximo ponto é 1 e 1. Então, x vale 1, y vale 1, ele tem que passar por aqui. E o outro ponto é o ponto 2 e 4, x vale 2, y vale 4. Vamos caçar a interseção aqui, ele tem que passar por aqui. Então, eu tenho que traçar uma reta que passe por esses 3 pontos. Está aí a reta passando por esses 3 pontos. Essa reta passando por esses 2 pontos mostra pra gente que o gráfico é crescente, né? Que eu estou aumentando o valor de x, aumentando o valor de y. Mas outra coisa que ele mostra pra gente, como eu estou falando que o A é o coeficiente angular, mas onde que ele aparece? Olha o que acontece em x. Eu estou variando uma unidade em x. Estou indo de 0 para 1, de 1 para 2. E olha só o que está acontecendo em y. Está aumentando de 3 em 3. É isso que acontece, ó. De menos 2 vai para 1, de 1 vai para 4. Eu estou aumentando de 3 em 3.
é isso que está acontecendo. E ver esse aumentar em 3 é o que mostra isso aqui, ó, que o A é 3. Eu estou falando que essa função está tendo uma variação de 3. Como se esse valor fosse um valor, vamos falar assim, um valor fixo, né? E a partir dele, se eu for aumentar, eu vou somando 3, que cada valor que eu for jogando, 0, 1, 2. Então, ele aparece nessa taxa de variação, né? Essa variação que acontece na função. Vou mostrar isso em outro gráfico. Olha só a função g. A função g de x é igual a menos 2x mais 1. Eu vou dar os mesmos valores. Vou falar que o x vale 0, x vale 1 e x vale 2. Se o x vale 0, substitui lá na função. Eu vou ter que o g de 0 é igual a menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 ficou 1. E eu tenho o paraordenado que é 0 e 1. O próximo caso eu vou falar que o x vale 1. Então eu vou ter que o g de 1. O que é g de 1? Menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 fica menos 1. Eu vou ter o paraordenado 1 e menos 1. E o outro caso aqui, eu vou falar que o x vale 2, então eu tenho o g de 2. O que é g de 2? Menos 2, que é a lei de formação, vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2 fica menos 4. Menos 4 mais 1 fica menos 3. Então eu vou ter o paraordenado 2 e menos 3. Tá aí. Esses são os pontos que eu já tenho em destaque da minha função. Se esses são os pontos, eu vou jogá-los aqui no plano cartesiano. Para colocar eles no plano cartesiano, o primeiro ponto, 0 e 1. 0 e 1 está aqui, ó, x vale 0, y vale 1. O próximo ponto é 1 e menos 1, eu estou falando que o x vale 1 e o y vale menos 1, estaria aqui, ó. E o próximo ponto, x vale 2 e y vale menos 3, x vale 2 e y vale menos 3, estaria aqui. Esse é um ponto. Traçando a reta, está aí a reta. Repare que a mesma coisa aconteceu com outro caso. Eu estou falando que dá para ver que esse gráfico é decrescente, porque vai diminuindo os valores de x, mas olha o que acontece aqui com os valores de x. Ó, aumenta o valor de x, diminui y, por isso que ela é decrescente. E olha só o que acontece com os valores de x. Vai aumentando de 1 em 1, e olha o que acontece com os valores de y. No caso aqui, ele vai diminuindo de 2 em 2. Repare que aqui, ó, começa aqui, desce 2. Então, desceu, subtraiu 2. Depois que ele estava em menos 1, ele desceu mais 2. Então ficaria subtraindo menos 2. E por que ele está descendo menos 2? Por causa desse cara aqui, ó. Ele é menos 2. É como se ela começasse 1 e fosse variando menos 2. Então ela vai variar menos 2, você vai jogando valores, ela fazendo essa variação, né? Então, o que nós falamos até agora do coeficiente A, nós estamos falando que ele representa a inclinação da reta, falado lá atrás. Mas ele é mais que isso, porque nós sabemos que o A é o coeficiente angular, que já foi falado, e se ele é o coeficiente angular, ele equivale à tangente do ângulo, mas ele também é ΔY sobre ΔX. Mas o A, na função, eu vou falar que ele é a taxa de variação, que é aquela variação que você vê na função. Se ele é a taxa de variação, o que está acontecendo para a gente aqui? Ó? Ele pode assumir vários valores. Então, quando você sabe que o A é maior que zero, você tem uma função crescente, porque ela vai variando positivo, ela só vai aumentando os valores. E quando o A é negativo, você tem uma função decrescente, ela simplesmente vai diminuindo os valores, como nós vimos naquele outro caso, que é os casos que nós destacamos aqui. Ó. Quando o A era 3 positivo, a função só ia aumentando, porque ela vai sempre aumentando, né? E no próximo caso aqui, onde que o A era menos 2, ela ia diminuindo, porque ela vai subtraindo, ela vai descendo. Então, eu tenho A maior que zero, função crescente. A menor que zero, função decrescente. E nós temos também, não é o caso aqui do A igual a zero. Eu vou falar desse caso A igual a zero porque ele é interessante, porque se o A for igual a zero, se você não tiver y igual a x mais b, se você não tiver isso aqui, você tem y igual a b. E esse y igual a b é a sua função constante. A função constante ela é uma reta
paralela ao eixo x. Então, se você tem um plano cartesiano y, esse gráfico fala que eu tenho a reta y igual a b, eu estou falando que ela é uma reta paralela ao eixo x, passando pelo b. Porque o y vale b, né? E ela vai para qualquer valor de x, o y é sempre o mesmo, porque não tem variação em x, a variação é mostrada pelo a. Então, é isso que nós temos. Lembre sempre disso aqui, ó. Se o a for maior que zero, função crescente. Se o a for menor que zero, função decrescente. Vamos ilustrar alguns tipos de exercícios. Vocês vão ver que o tipo que eu vou usar para resolver esse exercício agora são os casos bem tranquilos de fazer. E vamos lá, vamos para o primeiro. Olha só, pessoal. Vamos resolver algumas questões. Essas questões que eu tenho aqui para resolver, vamos sair todas sem utilizar a lei de formação. São bem tranquilas. Se o cara quiser a lei de formação, vamos fazer igualzinho aquele método inicial que nós falamos. Mas se o cara não quiser a lei de formação, ele quer simplesmente uma resposta numérica, a gente não precisa ir para a lei de formação. Pode ir? Pode. Precisa? Não. Dá para sair mais rápido. Vamos fazer esses exercícios, vocês vão ver que é bem tranquilo. Olha só. Dois atletas A e B fazem testes de Cooper em uma pista reta, ambos correndo com velocidade constante. A distância D em que cada um percorre é mostrada nesse gráfico. Olha só, os dois gráficos são retas. A distância D, que ele fala que é o D, em função do tempo. Então a distância está em função do tempo. Dá para ver aqui destacado que os dois saem da origem. E o primeiro corre 10 minutos e ele correu 500 metros, né? Distância em metros. E o segundo cara, em 20 minutos, ele correu 300 metros. Com base nessas alternativas, marca a resposta correta. Essas de marcar a resposta correta, eu sempre vou olhar aqui que ele quer aqui para depois, se ele quiser a lei de formação. Mas já dá para ver que ele não quer a lei de formação, porque ela mesmo fala de lei de formação. Olha o primeiro caso. A é mais veloz do que B, pois percorre 600 metros em 20 minutos. Não, o A em 20 minutos, ele só percorre 300 metros, então tá errado. E dá para ver que o A não é mais veloz que o B em 10 minutos tem 500 metros. E em 10 minutos o A estaria aqui, ó, nem perto do B não tá. B percorre 1 km em 20 minutos. O gráfico é uma reta, então sempre ajuda. Ó. O B percorre 1 km em 20 minutos. Em 10 minutos, ele percorreu 500 metros. Então, em 20 minutos, que é mais 10 minutos, ele vai ter que percorrer a mesma distância. Então, essa é a certa. Vou correr mais 500, dá 1000 metros, que é 1 km. E fechou. Gente, é bem tranquilo pensar nesses gráficos, sem utilizar a lei de formação. Vamos só acostumar. Vamos para outro exemplo. Olha só isso aqui do Enem. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo o de recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo que o resultado mostrado no gráfico supõe que a tendência que seja uma tendência linear. Falou isso, estou falando que é reta. Falou linear, só falando para a gente que é reta. Observada, a tendência linear observada no gráfico que se prolongue pelos meses, né, pelos próximos meses. Então, lá. Começou no 1, cuidado que aqui não é 0, né, que a gente tem muito que falar que é a origem, mas olha só, começou no 1, tenho 30%. Em 2, eu tenho um pouco menos. Em 3, tenho menos. Em 4, tenho menos. Está só caindo, né? E o sexto mês já está destacado para a gente. Ó, o sexto mês está 10%. E repare que aqui o eixo X aqui não é a origem. Isso aqui muitas vezes confunde as pessoas. As pessoas pensam nesse ponto sempre como origem, mas o cara não deu como origem. Ele falou que começa no 1, né? Mês 1 e 5% na capacidade. Nas condições dadas
qual é o tempo mínimo após o sexto mês, que ele quer saber, para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade. Gente, ele quer após o sexto mês atingir o nível zero. Se ele quer atingir o nível zero, olha o que está acontecendo com esse gráfico. Esse gráfico está decrescente e os únicos valores que você sabe assim é isso aqui, ó. No mês 1, ele está lá com 30%. E no mês 6, né, ele está com 10%. Então eu posso falar que nesses 1, 2, 3, 4, 5 meses, ele caiu de 30 para 10. Ele caiu em 20. Ele caiu 20%. Se ele caiu 20% em 5 meses, eu consigo fazer quanto que ele caiu por mês, simplesmente fazendo essa divisão. Ele caiu 20% em 5 meses. Se eu dividir isso por 5, eu vou encontrar 4%. O que eu estou falando? Estou falando que ele está caindo 4% por mês. Então já vou apagar isso tudo aqui e ficar só assim, ó. Então eu já sei que começou em 30, vai cair 4%, aqui é 26. Mas aqui não é interessante, eu quero daqui para frente. Mas aqui eu poderia cair mais, 22%, olha só. Cai mais, 18%. Cai mais, quanto que ficou aqui? Aqui vai ficar 18, tira 18, ficou 14%. Tirou mais, ficou os 10% que a gente já sabe. A partir desses 10% tem que cair mais, então eu posso falar assim, ó, continuar essa reta. Faz essa reta continuando aqui. Fazer essa mesma cor azul. Esse azul claro, né? Daqui para frente. Então o que eu tenho? Que sexto mês, no sétimo mês tem que cair mais 4%. Caindo mais 4% vai para 6%. No oitavo mês cai mais 4%, vai para 2%. Continuando nessa reta. No nono mês cai mais 4%, vai para menos 2, né? Deixa eu arrumar aqui, vai para menos 2. Mas não existe esse trem de menos 2. Então eu quero só que atinja o zero. Então, para atingir o zero, eu sei que está no meio disso aqui, ó. Porque daqui está no 2, aqui está no menos 2, está no meio disso aqui. E no meio de 9 e 8 é 8,5. Então, no oitavo mês e meio, né, eu estou com zero de capacidade. Se no oitavo mês e meio eu estou com zero de capacidade, ele quer só saber após o sexto mês. Depois do sexto mês até o oitavo tem que passar 2,5 meses. 2 meses e meio. E a nossa resposta, 2 meses e meio, está lá no item A. Gente, é bem tranquilo, vocês não precisam ter muita coisa, é simplesmente rabiscar. O gráfico é uma reta, o gráfico sendo uma reta ajuda demais pra gente. Tem um monte de questões que você pode fazer assim. Eu só uso lei de formação se o cara me pedir a lei de formação. Se o cara não pedir a lei de formação, eu não faço ela. Olha outro caso aí, uma das vezes Gran Rio. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até 30 graus Celsius. O gráfico a seguir representa a variação de temperatura da barra em função do tempo gasto pela experiência, nessa experiência. Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Então o que ele fala? Olha, a gráfica é uma reta. Começou com menos 10 graus Celsius e foi aquecida, e em 5 minutos, né, que é o tempo em minutos, ele atingiu a temperatura de 30 graus. Foi isso, né? Começou em menos 10 e foi até 30. Ele quer saber quanto tempo, então ele quer saber qual é o valor do x, né, que é a temperatura, o valor de x, para que a temperatura atinja zero. A temperatura é o eixo y. Para o y atingir zero, ele tem que estar em cima aqui, né? Então, simplesmente, ele quer saber esse ponto. Esse ponto que corta o eixo x. Ele quer saber a raiz dessa função, né? Você poderia achar a lei de formação e nela tacar o y igual a zero, daria certinho. Mas vamos tentar fazer essa de outra forma. Que é mais tranquilo, porque olha o que ele faz, ele já ajuda pra gente, ó. Começa em menos 10, ele começa em menos 10 e vai até 30.
no mesmo tempo em que o tempo começou em 0, no mesmo tempo que o tempo começou em 0, e foi até 5. E esse cara aqui até ajudou a gente na hora de montar o gráfico, porque olha só o que ele fez. Ele falou que subiu 40 graus Celsius em 5 minutos. Mas ele quer saber 10 graus Celsius. 10 graus Celsius, esse 10 graus que subiu aqui, para chegar na temperatura zero, esse 10 graus Celsius que subiu não representa 1/4 disso? Ele representa 1/4 de todo o tempo que ele tem que subir. Então, se ele tem que andar 1/4 para cima, ele precisa também andar 1/4 dessa distância para cá. E 1/4 dessa distância toda aqui, como essa distância toda é 5, ele precisa andar 1/4 de 5. Então é só pegar o 5 e dividir por 4, que é a nossa resposta. 5 dividido por 4. De novo. Ele falou, ó, 5 minutos, deixa eu escrever tudo aqui, ó, 5 minutos. Ele subiu 40 graus Celsius num período de 5 minutos. Mas ele quer que a temperatura atinja 0. Se ele quer que atinja a temperatura 0, eu preciso sair de menos 10 e ir para 0. Então eu preciso andar 10. Se eu preciso andar 10, 10 em 40 é 1/4 de 40. Se 10 é 1/4 de 40, então eu preciso andar 1/4 da distância aqui. Eu também preciso andar 1/4 da distância aqui. Andar 1/4 nos dois é 1/4 de 5. No caso aqui era 1/4 de 40, aqui é 1/4 de 5, porque são valores diferentes. E 1/4 de 5 é simplesmente dividir o 5 por 4. Dividir o 5 por 4, ficou 1, sobrou 1, vírgula ficou 0, 2 vezes sobra 2, né? 8 sobra 2, coloca um 0, ficou 5. Então, 1,25 minutos. 1,25 é 1 minuto. E 25, 0,25 aqui é 1/4 de minuto. Se é 1/4 de minuto, 60 dividido por 4 ficou 15. Então, é 1 minuto e 15 segundos. Essa é a nossa resposta, 1 minuto e 15 segundos. Próximo caso. Gente, muitas questões dá para fazer assim, é só questão de atenção. Olha só, uma do Enem PPL. A quantidade X de peça em milhares, produzidas, né? Produzidas, e o faturamento Y também em milhar, em real, né? De uma empresa é dado pela representação gráfica antes em função do tempo T em horas trabalhadas pelo seu funcionário. É bem interessante essa questão porque foge um pouquinho do padrão, olha do padrão, né? Ele fala X é quantidade de peças, não vamos esquecer o que é isso, quantidade de peças. E essas quantidades de peças está em função do tempo, e Y, que é o faturamento, também em função do tempo. Aí ele fala assim, ó, o número de peças que devem ser produzidas para que se tenha um faturamento de 10 mil. Se ele quer ter um faturamento de 10 mil, como está em milhares, eu posso cancelar esses zeros e ficar só com um faturamento de 10. Então o faturamento está aqui, ó. Ele quer saber quantas peças, então ele quer saber quem é o X para que o Y vale 10 mil. Então é só substituir, ó. Lembra, o gráfico está aqui, ó. Esse é o meu gráfico, o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta e eu sei dele que o Y vale 10, qual tem que ser o valor do X para que esse Y vale 10? Olha o que está acontecendo. A cada 1 que eu aumento em X, sobe 4 em Y. Aumentei mais 1, subi mais 4. Agora, olha só o que aconteceu em Y. Eu não subi mais 1, eu subi mais 2. Se eu subir somente 2, eu subi metade do que eu tinha que subir. Então eu tenho que andar metade do que eu tenho que andar. Então 2,5. 2,5 que representa o que pra gente? Representa pra gente o tempo.
Eu não tenho faturamento de 2,5, representa o tempo. Eu não tenho quantidade de peças, né? Vamos esquecer disso, não. Eu quero saber quantidade de peças para que eu tenha um faturamento de 10 mil. E o T representa o tempo. O que eu estou falando aqui? Com tempo de 2,5 horas, eu tenho um faturamento de 10 mil. Mas eu quero saber qual é a quantidade de peças. Então eu vou usar esse tempo para cá. O tempo de 2,5 estaria mais ou menos aqui, ó. Por quê? Vou colocar o 2 aqui no meio. Se o 2 está aqui no meio, ele vai ter um valor aqui em Y. E o 2,5 está aqui, ó. Se aqui está o 2,5, eu quero saber qual que é o Y para o 2, qual que é o valor de X agora, né? Que o gráfico tá, tem X em função de T. Mas olha o que está acontecendo com esse gráfico. Se eu aumento uma unidade em X, olha o que acontece com Y. Aumento 20. Aumento uma unidade em X, aumentou mais 20. Sempre aumenta a mesma coisa, né? O gráfico é uma reta, mas agora eu não tenho que aumentar uma, eu tenho que aumentar somente meia. Se eu tenho que aumentar somente mais meia, então eu tenho que aumentar somente metade aqui, e metade de 20 é 10. Então só preciso aumentar mais 10. Então olha só o que eu fiz aqui. Eu aumentei 20, foi para 40, depois aumentei mais 10, foi para 50. Que é essa a nossa resposta. A nossa resposta, o valor de x para um tempo igual a 2,5 é igual a 50. Como é 50 em milhares, em milhar, né? 50 mil. Então, pessoal, ficamos aqui. Atenção com essas questões. Eu, pessoalmente, eu só uso lei de formação se o cara pedir a lei de formação. Então, eu vou voltar lá naquele início nosso, substituir pontos e achar o gráfico, a lei. Mas se o cara não pedir essa lei de formação, você consegue fazer simplesmente analisando o gráfico, só olhar que o crescimento é constante, achar esse crescimento mês a mês, dia a dia, em cada um intervalo, né? Você consegue achar qualquer coisa do gráfico, ok? Então, até mais, valeu!